Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, exatamente 10 para 1 da manhã, né? Já é dia de Botafogo, já é dia de Botafogo São Paulo, já é dia de quartas de final da Copa Libertadores, já é dia de um confronto muito, mas muito importante. Se por um lado, né, eu acho muito bacana, cara, a torcida do Botafogo estar confiante, né? Rodei os 4 cantos do Rio de Janeiro hoje, mano, vou te falar, né? Encontrei botafoguense em todos os lugares possíveis, falando, pô, Brownie, hoje é 3-0, amanhã é 3-0, 4-0, vamos passar o trator, tal. Eu sou um cara que eu gosto muito do torcedor botafoguense confiante. Eu prefiro o torcedor do Botafogo confiante, exalando essa confiança, do que falando, não, vamos ver, tal. Mas é importante que dentro de campo, é importante que dentro do vestiário, certo? O Botafogo esteja ciente, né? E a torcida que vai para o estádio também esteja ciente que vai ser um jogo duríssimo, certo? Enfim, respondendo aqui meu amigo Igor Rodrigues, né? Que o desgraçado decide ir hoje, né? Na montagem do mosaico do Botafogo, justamente quando eu não posso ir, né? Que eu queria gravar um conteúdo super bacana para vocês, cara. Eu tava muito, muito afim mesmo de fazer um conteúdo para vocês falando sobre toda essa situação, né? Sobre toda a montagem do mosaico e tudo mais. Fica para uma outra oportunidade, hoje eu não pude ir. Mas enfim, vamos falar desse jogo. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, beleza? E a gente fala aqui um pouquinho sobre as escalações, tá? Falando sobre a escalação do São Paulo, beleza? Num primeiro momento, a gente fala aqui um pouquinho sobre a apuração feita pelo Felipe Ruiz, que é setorista do GE. Globo do São Paulo, né, que cobriu o último treino do São Paulo antes da viagem, né, ao Rio de Janeiro. Os jogadores do São Paulo já estão concentrados aqui no Rio, e a gente vai ter, né, esse confronto em que o São Paulo testou, né? O Zubeldia testou o William Gomes, né? Ótimo jogador, que é um segundo atacante, né, cara? Uma promessa da base, né, de Cotia. Vem jogando muito bem e meteu um golaço contra o Cruzeiro na vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro lá no Mineirão, lá em Belo Horizonte, pelo placar de 1-0, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre como deve ser escalado esse time do São Paulo, com o goleiro Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, né, de volta de lesão e tudo mais, Arboleda e Alan Franco na zaga e o Wellington na lateral pelo lado esquerdo. O meio-campo, a gente tem Luiz Gustavo e Bobadilha, né, ou seja, o Zubeldia está optando por um meio-campo, né. Primeiro, são 2 jogadores de marcação excelente, tanto o Luiz Gustavo quanto o Bobadilha. O Luiz Gustavo, né, que tem uma marcação mais técnica, uma marcação mais tática, é um jogador inteligentíssimo, atleta de Copa do Mundo, atleta de Bayern de Munique, Bundesliga. E o Bobadilha, que é um jogador mais físico, né, é um jogador mais intenso, certo? E que jogou inclusive contra o Brasil, né, no jogo entre Brasil e Paraguai, beleza? Então é um meio campo que ele vai fechar um pouco, e também tem a ver com a retenção de posse, né? Porque o Luiz Gustavo é um cara que ele tem uma distribuição muito importante, muito inteligente, é um cara de qualidade, beleza? E o quarteto ofensivo do São Paulo é o Wellington Rato, Lucas Moura, William Gomes e Caleri. Como é que ficaria essa distribuição? A gente teria ali, né, a linha de zaga, né? O Luiz Gustavo e o Bobadilha jogando alinhados, beleza? E aí numa distribuição, cara, é um sistema de jogo que ele espelha um pouco, né? Ele é um espelho do sistema de jogo do Botafogo, só que com aspectos mais defensivos, né? A gente vai ter uma dupla de volantes, né, que marca muito. O Wellington Rato jogando por uma ponta, né? O William Gomes jogando na outra. O Lucas jogando no meio, o Caleri mais centralizado, mas de certa forma a gente também pode ter, né, uma equipe que ela libere o Lucas e o Caleri um pouco mais para frente, né? E tem a Rato e o William Gomes fechando um pouco mais pelo lado, num sistema sem bola. Então, obviamente, vai ser um jogo muito difícil, né? Ainda tem a arma secreta dos caras, que é o Luciano, um jogador
que o problema do Luciano é físico, né? O Luciano entrando no segundo tempo, ele pode ser muito perigoso. É um jogador que gosta de jogo grande, é um cara que ele é muito qualificado, muito talentoso, enfim. E aí com isso, né, a gente só não tem no lado do São Paulo, né, machucados Lisiero e Rodrigo Nestor, beleza? Enfim, e falando um pouquinho sobre essa equipe do Botafogo, né, que deve ir a campo com John, na lateral direita, Vitinho, zaga com Bastos e Barbosa, e na lateral esquerda eu acredito que vá Alex Telles, tá? Acho que vai Alex Telles no lugar do Marçal, pelo desempenho dos dois no último jogo. Não sei se o Cuiabano já vai ter condição, né, de ser relacionado. Existia uma forte possibilidade de pelo menos ser relacionado, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente tá bem servido. Eu, honestamente, começaria com Alex Telles, tá? Primeiro que é um cara que ele tem um apoio interessante, né? Ele tem um suporte interessante na defesa. É um cara, principalmente, né, nesse fator do apoio. Enfim, a gente vai ter Marlon Freitas e Gregory, né? O Gregory de volta, né? A escalação do Botafogo. E o quarteto mágico na frente, né, cara? A gente vai ter Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus, com outros jogadores podendo nos auxiliar no segundo tempo eventualmente, Matheus Martins, Tiquinho Soares, né? Isso porque ainda temos jogadores lesionados como Júnior Santos, Eduardo. Enfim, quero saber a sua opinião, cara. Eu acho que vai ser um jogo muito duro, em que o Zubeldia ele vai fazer o que ele fez contra o Nacional, né? O São Paulo, ele é um time que desde o ano passado, com o Dorival, ele é um time que ele sabe os atalhos do Morumbi, sabe? Eu acho que a expressão é muito essa, sabe? O São Paulo é um time que ele sabe os atalhos para vencer um jogo no Morumbi. E com isso, ele, há 2 anos pelo menos, ele é um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro, até, né, mesmo que tenha vencido o último jogo contra o Cruzeiro. E contraditório até, né, cara, porque o Cruzeiro era o único mandante que ainda não tinha perdido dentro de casa no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, ele, né, perdão, o São Paulo, ele é um time que contra o Nacional do Uruguai, né, controlou o jogo e tentou ao máximo, né, cara, sair com um empate na primeira partida e depois ganhou o jogo no Morumbi. Então eu acho que é muito importante a gente ficar atento a essas estratégias pontuais. O São Paulo vai estudar demais o Botafogo. Não se desesperar com imprevistos. Por isso que eu falo. É legal a torcida do Botafogo estar otimista? Ok. Mas também é muito importante a gente não entrar numa pilha que a gente quase entrou contra o Corinthians se não fosse o gol do Luiz Henrique ali aos 20, 25 minutos do primeiro tempo. A torcida já estava começando a ficar impaciente demais. Pô, Corinthians tem que golear. Não é assim, irmão. Né? E aí vamos dizer que o São Paulo marca um gol, Deus me livre, né? Baixa da madeira até, mas o São Paulo mete 1-0. Não é de se desesperar, não tem que vaiar o time, não tem que entrar numa paranoia. A gente não pode fazer com que o São Paulo olhe, né? Que os jogadores do São Paulo olhem um pra cara do outro e falem, porra, isso aqui é nosso terreno, Libertadores e tal. A gente não pode dar esse gostinho do clima bom de jogo pra eles. Durante 90 minutos, independente do jogo ser 1-0, 2-1... 1-1, 4-0 Botafogo, né? Não importa, o Botafogo não pode dar, por nenhum minuto, o prazer de jogar bola ao São Paulo. Tipo assim, caramba, estamos à vontade. O Botafogo não pode, em hipótese alguma, deixar o São Paulo respirar, deixar o São Paulo à vontade em campo. O resto, eu acredito que vai ser consequência. Valeu? Um abraço, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. E lembrando, utilize o cupom Brownie para ter 20% de bônus nas suas odds, né, cara? Nos seus palpites da KTO. Valeu? Link tá na descrição para você palpitar na vitória do Botafogo e em outras odds, inclusive na UEFA Champions League, que estão pegando fogo. Eu fiz uma grana maneira hoje na Champions, sabe? Com o Real, com o Bayern, enfim. Faz você também. E utilize o código Brownie. Valeu?